Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, um gênero textual que vocês ainda não ouviram falar. Vocês vão se surpreender com a aula de hoje, então vem comigo. Vamos começar, pessoal. A aula de hoje trata-se sobre mini conto. Vamos prestar atenção em todos os detalhes que eu falar para vocês, porque para não confundir com conto, ok? Eu estou tratando de mini conto. Ah, professora, faça, é um conto pequeno. Não, não é um conto pequeno, tá? Então vamos aqui. Quem tiver a apostila pode acompanhar também pela apostila que eu tirei várias coisas de lá. Então vamos lá. Mini conto. Apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que no mínimo de palavras possíveis seja apresentado todo um contexto de uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Ué, professora, como é que a gente vai fazer um conto em uma linha? Então, não quer dizer que seja sempre uma linha, ok? Nós vamos ver isso. Vou mostrar para vocês quantos caracteres tem que ter mais ou menos esse conto. Mas vocês vão ver que a maioria, ok? A maioria dos mini contos estão perpassados em uma linha. Então, quando ele fala aqui para vocês, ó, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar. Quando eles falam aqui que essa uma linha é exatamente para vocês, né? Aqui, ó. Apesar de uma linha, a ideia é que no mínimo de palavras possíveis, ó, o mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo o contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Para quê? Para fazer o leitor, né, viajar no texto, né? O leitor ele vai entrar nessa história, nessa uma linha, duas linhas que sejam o meu mini conto, né? E trabalhar a sua criatividade. Então quer dizer que eu posso, né, entender o mini conto de uma forma e você, né, entender de uma outra forma. Não necessariamente vai ter uma só interpretação desse mini conto, né? Quando a gente vê em contos, como a gente vê em crônicas, como a gente vê em romance, em fábulas, né? Que existe uma interpretação daquela história. Agora, o mini conto não. Nós vamos continuar vendo isso, tá? Então, vamos dar andamento. Vamos lá. Conto de extensão mínima, também conhecido como conto minimalista ou nanoconto. Mesmo microscópio e mini conto deve conter ação, personagem e cenário, mesmo implícito. Olha isso aí, isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. Por quê? Você imagina fazer uma frase, nessa frase ter que conter toda a ação, todo o personagem, todo o cenário, todo o enredo desse conto. Impossível, ok? É impossível colocar todas essas informações em apenas uma linha. Portanto, eu tenho que fazer de uma forma que fique escondido, implícito quer dizer escondido, dentro da minha história, tudo que eu quero dizer ali, né? Todo o enredo possível. Seja ele interpretado de várias formas ou interpretado de uma forma só, desde que ele esteja ali. Então, o personagem, o cenário, a ação, todo o enredo tem que estar presente no texto, tá? Ele não precisa estar escrito, ele pode estar subentendido. Tudo bem? Vamos ao segundo. No mini conto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história por trás da história escrita. Foi o que eu acabei de falar para vocês, ok? As interpretações. Então, quando ele monta aqui para vocês, ó, sugerir. Minha canetinha acabou de desenvolver para vocês. Quando ele fala que tem que sugerir, o importante é isso, é mostrar essa sugestão. E dar ao leitor, deixar ao leitor fazer o trabalho de assessorar, de preencher as informações
ali no meu texto. Que informações essas? As informações que estão escondidas. É através dessas informações que estão escondidas que o leitor, né, vai enxertar tudo que está escondido. Ó, elipse, que está escrito aqui, é o que fica escondido no texto, né? Então, tudo que está escondido ali vai ser preenchido através das sugestões do leitor, né? Então, eu vou fazer de uma forma, você vai fazer de outra pessoa vai fazer de outra. Qualquer um que vai ler aquela frase ali vai ter, né, a sua interpretação. Bem, se não ficou claro, vai ficar agora. Vamos lá. Coloquei um exemplo, né? Que exemplo é esse? Deixa eu aqui, ó. Isso aqui é uma frase? É, mas é também um mini conto, né? Então, quando eu digo, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Isso aí não é uma frase. Isso aí é um mini conto. Então, isso aqui eu vou dizer que é um mini conto. Ó. Ih, professor, tá ficando difícil. Tá não, né? Então, quando eu leio essa frase, eu posso interpretar o quê, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Eu posso dizer que tem uma personagem, né, que dormiu ou desmaiou, enfim. Cada um sugere de uma forma, né? Quando ele dormiu ou quando ele desmaiou, tinha um dinossauro ali. Quando essa mesma pessoa, esse mesmo personagem acordou, o dinossauro continuava ali, ok? Posso dizer isso? Vamos ler o que eu coloquei para vocês. O leitor deve imaginar, a partir dessa simples frase, os eventos que precedem o acontecimento, assim como as consequências após a descoberta do dinossauro. Ó, então, eu já estou dizendo que eu posso que imaginar diversas coisas, como eu falei para vocês. Eu posso dizer que eu dormi com o dinossauro ali ou que eu desmaiei com o dinossauro ali. Mas aonde eu estava, se eu desmaiei, onde eu encontrei esse dinossauro, né? O que me levou ao desmaio. Se eu dormi com ele ali, aonde eu estou com ele, porque eu não posso deixar um dinossauro, né, no meu quarto, por exemplo. Aonde eu estava, o que me levou até ali para eu ficar com ele. Ok? Vamos continuar. Com um número pequeno de palavras, há uma expansão de significados que podem ser imaginados para o mini-conto. O personagem que aqui não é determinado, o que acontece na maioria dos nanocontos, no contos, é o mini-conto, ok? Usando a primeira ou a terceira pessoa do singular. Então, você vai desenvolver essa história aí, que está em uma frase, mas é chamado de mini-conto, né? Com as suas informações que você quiser, ok? Deu para entender agora? Visualizando isso aí? Então, eu peguei aqui da apostila de vocês esse breve resuminho. Vamos ler. Quem tiver com a apostila pode destacar, tá? Você sabia que classificar uma narrativa como conto, mini-conto, nanoconto, etc., não é nada fácil? Isso porque o estudioso utiliza critérios diferentes para definir o que são esses gêneros. O Lauro Zavala, um crítico literário mexicano, utilizou o número de palavras para classificar os contos. Então, preste atenção. Você não consegue distinguir um conto de um mini-conto. Como você vai distinguir? Através do quantitativo de palavras, foi o que eu disse lá no primeiro slide, de caracteres, ok? Então, vamos ler ali as diferenças que ele usou, né? Na primeira bolinha, contos curtos. Como eu vou dizer que é um conto curto? Através de 1.000 a 2.000 palavras, ok? Então, tem que ter até 2.000 palavras, mas tem que começar, tem que variar de 1.000 a 2.000. Se for mais que 2.000, já é romance, já não é mais conto, né? É chamado de conto curto, já não é conto curto. Para ser um conto curto, tem que estar em volta de 1.000 a 2.000, umas 1.000 palavras. Passou de 2.000 é romance, ok? Contos muito curtos, de 200 a 1.000 palavras, né? Então, se trabalhar entre 200 a 1.000 palavras, é um conto muito curto. Agora, contos ultra curtos, né?
que é o que a gente está dizendo agora, o mini, como se fosse caracterizado o mini conto, tá? De 200 palavras. Então, não pode passar de 200 palavras. Se tiver 201, já não é um mini conto, ok? Já é um conto muito curto, ok? Um dos critérios utilizados por muitos concursos e publicações é o que estabelece o limite de 150 caracteres, contando letras, espaços e pontuação, o que permitiria o envio do texto por meio de mensagem SMS pelo celular, evidenciando uma das características do microtexto, que é a sua ligação com as novas tecnologias de informação e comunicação. Em 2004, Marcelino Freire lançou o desafio a vários escritores brasileiros para que escrevessem um mini-conto com até 50 letras. Nasceu assim a obra Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, publicado pela Ateliê Editorial. Haja poder de síntese, não é? Então, vai ser muito difícil você encontrar com 200 palavras, ok? Você vai encontrar sempre com menos. Mas você pode se deparar com um pouquinho mais de 3, 4 frases, né? E aí contendo 200 palavras. A professora tem que ficar contando as palavras, você pode, né, se rodear de que tem que fazer um texto pequeno. Você fazendo um texto pequeno, de uma linha, 2 linhas no máximo, sabe que é um mini conto, ok? Então, como, diferente da aula retrasada, quando eu expliquei o gênero para vocês, nós trabalhamos na aula passada, se eu não me engano, deixa eu ver, melhor confirmar essa informação, no 7º ano, na aula passada, nós vimos fotoreportagem, né? Eu não pedi exercício da apostila, porque era um gênero fácil de vocês reconhecerem, de vocês fazerem. No caso do mini conto, como é um gênero um pouquinho diferente, vamos dizer assim, deixei aí essas páginas da 318 a 321, ok? Para vocês fazerem, me mandarem a foto desses exercícios, né? Hoje ainda, lógico, né? Até o final do dia, junto com o resuminho aí do que vocês entenderam do que seja mini conto. Então, faz o resumo do que é mini conto, depois coloca o gabarito do exercício, quem tiver apostila pode fazer na própria apostila, tira a foto, coloca aí na nossa salinha virtual, ok? Que semana que vem eu libero o gabarito para vocês junto com a produção de texto, tá bom? Então, beijos, pessoal, fiquem com Deus.